Vamos então à informação. Eu tinha dito que no dia 7 haveria uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, integrantes do Conselho do Futebol, tem lá o Diogo Lemas, por exemplo, e a comissão técnica. Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo após essa derrota aí, né, diante do Atlético Mineiro jogando em casa. Diretoria do Flamengo já marca a reunião às pressas aí, né, para poder debater aí a situação do Flamengo visando 2024. Obviamente que o Flamengo precisa ainda garantir essa vaga no G4 para a fase de grupo da Libertadores de 2024, mas certeza é que Rodrigo Caio e Felipe Luiz vão sair do Flamengo. Tem a situação do Varela, Everton Ribeiro, Mateuzinho ainda também e outros jogadores em si, Pablo, se fica ou não fica no Flamengo. Então a reformulação já está acontecendo nos bastidores do Flamengo e o Mauro César Pereira que traz alguns detalhes sobre essa reunião entre Tite, Marcos Braz e Landim sobre Flamengo 2024 e contratações também, né? Então vambora mais um vídeo, vai deixando o seu like, o seu comentário também ajuda demais. E vambora mais um vídeo aí. Tamo junto, nação. Vamos então à informação. Eu tinha dito que no dia 7 haveria uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, integrantes do Conselho do Futebol, tem lá o Diogo Lemas, por exemplo, e a comissão técnica, Tite e os seus pares. Essa reunião não vai ser mais no dia 7, porque no dia 7 haverá uma reunião na Federação do Rio de Janeiro para definição de tabela, essa coisa toda. Lembrando o seguinte, quem for jogar a fase preliminar da Libertadores, ou seja, o quinto e o sexto colocados do Brasileirão, terá partidas já em fevereiro. Quem for jogar a Libertadores já na fase de grupos, só estreia na competição internacional em abril. Então você tem aí um período de 2 meses sem nenhuma preocupação com classificação, com jogos. É muito importante se classificar para a fase de grupos. O Flamengo está ameaçado com essa derrota para o Atlético 3-0 de não conseguir essa classificação. Vai ter que buscar a vitória contra o Cuiabá e depois contra o São Paulo, dependendo do resultado, vitória ou empate, para poder assegurar essa vaga. Ela é muito importante. Então, no dia 7 vai ter uma reunião na Federação do Rio, e aí o Flamengo vai ficar sabendo melhor como é que vai ser a tabela do campeonato, o calendário com todas as competições, e existe a ideia, que está bem encaminhado, deve ser confirmado aí em breve, nos próximos dias, talvez, um período nos Estados Unidos, mais ou menos de metade do mês até o final, ali umas 2 semanas, 10 dias, e o Flamengo fazendo 2 jogos nos Estados Unidos seria uma pré-temporada. Então, a coisa está se desenhando dessa maneira. E nessa reunião do dia 8, que é a sexta-feira subsequente à última rodada do Brasileiro, né? Dia quarta-feira que vem, dia 6, a última rodada do Brasileiro. 2 dias depois, no dia 8, vai acontecer essa reunião do Flamengo. Os jogadores já estarão de férias desde o dia anterior, dia 7. E os dirigentes e a comissão técnica vão conversar. E aí vai ser muito importante, porque aí vai se definir quem fica e quem sai. Eu acho que está muito claro que o lateral direito, esse jogo do Atlético, teve várias lições. O lateral direito é imperativo contratar, um bom lateral direito. E negociar. O Varela, que nunca joga, pode ser negociado. O mesmo vale para o Mateuzinho, que não tem condições de jogar no time do Flamengo. A falha que ele comete no primeiro gol é um negócio bizarro. O gol do Paulinho. E o Wesley, é diferente que ele tem 19 anos, acho que esse é um jogador que tem que ser trabalhado. Ele tem alguns predicados, um jogador que pode aprender a jogar numa linha defensiva, ele até que ofensivamente ele vai bem, e ele vai se desenvolver. É muito novinho, não dá para descartar um jogador tão jovem que já conseguiu segurar uma barra de ser titular em partidas importantes, partidas internacionais, inclusive. Então, merece uma oportunidade, na minha visão. Agora, tem que ter um lateral esquerdo, que o Felipe Luiz não vai ficar. Se ficar, vai jogar mais um pouquinho para ser homenageado, mas não vai jogar uma temporada. Não tem mais condição pela idade. O Flamengo precisa de um volante. Thiago Maia, eu acho que é um jogador que deveria ser negociado. Acho que está muito desgastado, não atende a demanda, não atende aquilo que se espera dele. Então o Flamengo poderia buscar mais um jogador para a posição e eventualmente negociar o Thiago, que tem mercado, é um bom jogador, não é um bom jogador. Mas ele no Flamengo parece que já passou o ciclo. Zagueiro, o Flamengo tem que analisar a situação. Rodrigo Caio não deve ter contrato renovado. A decisão tomada à mesa pela diretoria é não renovação. E aí tem o Pablo, que joga muito pouco, né, que tem mercado. O Davi Luiz, que deve ficar, que tem uma renovação automática, mas é um jogador que não vem atuando por conta de lesão. O Flamengo vai ter que contratar um zagueiro, pelo menos, acho eu. Né? E aí analisar muito bem a situação do meio para frente. O De La Cruz é o alvo, importante. O Everton Ribeiro é uma situação bem discutível. O Everton Ribeiro claramente não consegue render como antes, já não tem a mesma força, não consegue mais dar sequência jogadas como antes. É natural, vai fazer 35 anos.
é um jogador que eu sempre tenho dito, vou deixar mais uma vez bem clara a minha opinião. No Flamengo ou em algum clube, se ele sair do Flamengo, ele vai fazer bons jogos, mas ele dificilmente ele fará sequências dentro daquilo que o torcedor do Flamengo espera, com o nível de atuações que o torcedor espera. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, diante disso, eu acho que é uma renovação que acho que não faz muito sentido, especialmente se o Flamengo puder trazer novos jogadores para essa posição. Se renovar, tem que ver que condições, parte financeira e tal, porque ele agora perdeu o valor. Ele é um reserva, ele não tem o mesmo peso. Para ficar na reserva, como ficou o Diego Ribas e ajudar um jogo ou outro, talvez possa até acrescentar, mas é um coadjuvante. Dificilmente voltará a ser o dono da posição, o capitão, muito pouco provável, muito pouco provável. E assim, é importante entender que o que para alguns times vai servir, para o Flamengo não. Porque o nível de cobrança do Flamengo ficou muito alto depois dos títulos conquistados dos últimos anos e o nível de contratações. E com o Tite, técnico que era da seleção brasileira, o que se espera é um futebol bem jogado, consistente. O Tite é um técnico que dificilmente os times dele tomam 3 gols. É que esse time do Flamengo não é o time do Tite ainda. Mas nesse jogo contra o Atlético, o Tite claramente foi mal, foi inferior ao Felipão. O Felipão foi bem superior a ele, mas não é bem o time do Tite ainda. O time do Tite a gente vai ver no ano que vem, quando ele tiver feito um período mais longo de treinamento, corrigindo as questões defensivas. Hoje ele está fazendo o quê? É paliativo, conserta daqui, conserta dali, e a coisa não vai. Mas vai chegar a hora, já, semana que vem, do Flamengo já pensar no ano que vem. É fazer 2 jogos, tentar essa vaga na Copa Libertadores em sua fase de grupos. Já tem a vaga assegurada, mas não na fase de grupos, então é importante conquistá-la nessas 2 rodadas que faltam do Brasileirão. E depois, amigo, é pensar e fazer boas escolhas para o ano que vem. E aí alguns jogadores que têm contrato que têm que ser questionados, trabalhados, para ver o que fazer. O Gerson foi uma contratação que até agora uma recontratação, né? Não se justificou. É um jogador que eu acho que numa disputa por posição ele pode muito bem perder o seu lugar no time, ele que lute, que se empenhe para voltar. E o Gabigol, que é um sério problema, um jogador caro, um ídolo da torcida, que está há muito tempo na fase ruim e sem dar nenhum sinal de recuperação. Durante as férias agora ele terá uma oportunidade de descansar, relaxar e depois trabalhar fortemente para voltar a jogar um futebol melhor. Eu acho que o Gabigol, além de voltar a uma boa forma física e técnica, não sei se a parte dele física está ruim, mas tecnicamente é evidente que está ruim, ele tem que diversificar um pouco sua forma de jogar. Tentar variar um pouco mais, finalização com a perna direita, a maneira como ele arremata contra o adversário, os goleiros já conhecem o estilo, melhorar cabeceio, tentar fazer um trabalho de pivô. Ele é um atacante, às vezes se vê numa posição ali que é preciso ter esses recursos que ele não apresenta. Então, acho que tem muita coisa para o Tite fazer, muito a ajustar, e o Flamengo vai ter muito que se movimentar no mercado, com chegadas e partidas. Olha, o Gabriel está mal o ano inteiro, né? Essa conversa de lesão surgiu agora recentemente, né? Não me parece que o problema seja uma lesão, né? E se está machucado, quem está entrando em campo ficando no banco? Vai se tratar. Que contusão é essa? Jogador machucado vai para o jogo? Está machucado, não relaciona. Isso aí está muito mal explicado. A questão dele é a má fase técnica, péssima, o ano inteiro. O ano inteiro. Ele que tem que resolver isso, gente. Ninguém tem que terceirizar a responsabilidade. O jogador se dedica, treina, seja inconformado, trabalhe, sabe? Lute para voltar a uma boa fase. É isso que tem que fazer. Eu acho que esse é o ponto. O jogo começa lá atrás. A construção começa lá atrás. O Flamengo tem que ter jogadores com qualidade para começar a construção, que saibam defender e saibam começar a trabalhar com a bola. Hoje o Flamengo não tem. Não tem. Ele tem uma deficiência aí. Eu acho que isso é um ponto importante também quando você vai contratar. Por isso que eu acho, por essas outras, que o Fabrício Bruno ser titular absoluto é uma bizarrice. Eu acho que ele pode ser um jogador do elenco para jogar uma partida ou outra, para brigar pela posição. Agora, ele ser o dono da posição, com o elenco, com o dinheiro que o Flamengo tem um zagueiro rebatedor. Em outros jogos, outros modelos de jogo, ele funcionaria muito bem. Agora, do Flamengo, você pode reparar, a bola está toda hora vindo limpa. Tem que ter qualidade para botar no chão, começar uma jogada, fazer um passe. E, geralmente, o que ele consegue fazer? Ele avança com a bola e tenta um cruzamento ali da intermediária. Ontem até um deles achou a cabeça do Pedro no final do jogo, ele cabeceou para fora, raspou de cabeça, mas ele estava 3-0. Aliás, o Pedro muito mal ontem também, né? Mas o Pedro está com a sua melhor média de gols na carreira, né? Ele marcou nos últimos 6 jogos, 7 agora, né? Mas 6 jogos anteriores a esse, marcou 5 gols. O Pedro está fazendo gol, gente. A fase não é maravilhosa, mas não está tão mal assim. E teve um ano que até se justifica, né? O problema que ele teve foi sério. O cara foi agredido no local de trabalho. Depois cometeu um erro também de não treinar e tal, mas é um ano conturbado também na cabeça do cara. Eu acho que esses jogadores existem atenuantes aí, né? E não está tão mal assim.
Mas pode melhorar bastante. Eu acho que com um time que funcione melhor, ele vai render mais. É um bom centroavante. Exato. Tá aí, ó. Quem você escalaria na lateral direita do Flamengo? Mateuzinho, Wesley, Varela ou improvisaria? Mauro, quem você escalaria, Mauro? Eu sei que é complicado porque você falou bem, né? A gente não vê treino. Eu não vejo extremos, mas assim, eu tentaria o Varela. Os outros dois eu sei que vão me entregar. O Mateuzinho é um horror e o Wesley é um garoto ainda com vários defeitos. Então eu tentaria o Varela, talvez desse mais segurança defensiva. Então, é isso aí, nação. Mais um vidinho após essa derrota aí encaixapante, né? Essa derrota aí que deu um choque de realidade aí na gente, na briga pelo título. O Flamengo agora já pensa em reformulação, já visando a próxima temporada. Obviamente que o Flamengo sim tem que pensar o que fez de errado nesse ano, tentar corrigir para em 2024 voltar as coisas a dar certo, né? E lembrando que essa temporada de 23 para 2024, né, vai acontecer muitas mudanças dentro do Flamengo, principalmente com a saída de bastante jogadores, né? Já tem duas confirmadas já, que é Felipe Luiz e o Rodrigo Caio no jogo de domingo, agora se não me engano, nessa 37ª rodada, que o Flamengo enfrenta o Cuiabá jogando em casa. Rodrigo Caio e Felipe Luiz se despedem oficialmente da torcida do Flamengo jogando em casa, né? O Flamengo já até soltou um vídeo nas suas redes sociais, né? Se despedindo dos dois jogadores, soltou um vídeo também sobre o Felipe Luiz, sobre a sua carreira, o seu momento que chegou no Flamengo até agora, né? Então, oficialmente, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio deve ir para outro clube e o Felipe Luiz vai se aposentar, né? Obviamente que Varela, fica ou não fica? É uma situação meio difícil de dizer. Tem a situação do Pablo, fica ou não fica? Gabigol possivelmente deve ficar. Everton Ribeiro, fica ou não fica? Bruno Henrique, a renovação estava bem encaminhada, agora deu uma travada, né? Possivelmente deve ficar assim. Então tem bastante jogadores aí que deve rever seus conceitos, né? A diretoria, para ver se fica ou não fica para 2024, né? Mas deixa a tua opinião aí, qual jogador do Flamengo você dispensaria para 2024, né? Quais jogadores você dispensaria, né? E ainda tem a situação do Mateuzinho ainda, que é um zagueiro, um lateral direito que falhou muito nesse jogo. O Wesley também é um jovem jogador. Eu acho que é um bom lateral sim, mas deixa muito a desejar no sistema defensivo, né? Mas deixa a tua opinião aí. É isso aí, tamo junto aí.